Orientação da criança, capítulo 40. Demonstrar os princípios cristãos. Os filhos imitarão os pais. Pais e mães, vós sois professores, vossos filhos são os alunos. Vosso tom de voz, vosso comportamento, vosso espírito são imitados pelos vossos pequenos. Os filhos imitam os pais. Deve-se, portanto, tomar muito cuidado para lhes dar modelos corretos. Os pais que são bondosos e delicados em casa, ao mesmo tempo que são firmes e decididos, verão os mesmos traços manifestar-se nos filhos. Se são corretos, honestos e honrados, é bem provável que os filhos com eles se assemelhem nesse particular. Caso reverenciem e adorem a Deus, seus filhos educados da mesma maneira não se esquecerão de servi-lo também. Na família, os pais e mães devem sempre apresentar aos filhos o exemplo que desejam seja imitado. Devem manifestar um para com o outro terno respeito na palavra, no olhar e na ação. Devem tornar manifesto que o Espírito Santo os está controlando, representando ante os filhos o caráter de Jesus Cristo. Forte é o poder da imitação. E na infância e na juventude, quando essa faculdade é muito ativa, deve ser apresentado aos jovens um modelo perfeito. Os filhos devem ter confiança nos pais e assim receber as lições que estes lhes vierem a inculcar. Ensinar por preceito e exemplo. Ao educar os filhos, a mãe está numa contínua escola. Ao mesmo tempo em que ensina os filhos, ela mesma está aprendendo diariamente. As lições de domínio próprio que dá aos filhos, ela mesma deve praticar. Ao lidar com a mentalidade e a disposição de ânimo variadas dos filhos, precisa de vivo poder de percepção, ou correrá o perigo de fazer juízo falso ou de tratar os filhos com parcialidade. Se quiser que os filhos sejam corteses e bondosos, deve praticar a lei da bondade na vida doméstica. Assim lhes são repetidas diariamente lições por preceito e pelo exemplo. Na escola, os professores farão algo no sentido de educar vossos filhos, mas o vosso exemplo fará mais do que o que pode ser realizado por qualquer outro meio. Vossa conversa, a maneira em que tratais vossos assuntos comerciais, os gostos e aversões que exprimis, tudo isso ajuda a moldar o caráter. O temperamento bondoso, o domínio próprio, a presença de espírito, a cortesia que os filhos veem em vós, ser-lhes-ão lições diárias. Com o tempo, essa educação está sempre prosseguindo. A tendência dessa aula diária deve tornar vosso filho o que este será. Cuidai para não serdes rudes com vossos filhos. Exigi obediência. E não lhes faleis descuidadamente, porque vossas maneiras e palavras são seu livro de texto. Ajudai-os gentilmente e ternamente nesse período de sua vida. Deixai que a luz de vossa presença brilhe em seu coração. Esses meninos e meninas em crescimento são muito sensíveis, e pela aspereza podeis estragar-lhes toda a vida. Sede cuidadosas, mães. Nunca ralheis, pois isso nunca ajuda. Os pais devem ser modelos de domínio próprio. As crianças devem ser mantidas tão livres de agitação quanto possível. Deve, portanto, a mãe ser calma e não precipitada, livre de toda irritação e nervosa pressa. Essa é uma escola de disciplina tanto para ela como para a criança. Enquanto ensina a lição de abnegação aos pequeninos, está se educando para ser um modelo para os filhos. Ao mesmo tempo em que com terno interesse trabalha no solo de seu coração para poder subjugar as inclinações pecaminosas naturais, ela está cultivando as graças do Espírito em suas próprias palavras e em seu próprio comportamento as graças do Espírito. Uma vitória alcançada sobre vós mesmos será de grande valor e uma animação para vossos filhos. Podeis estar em terreno vantajoso dizendo: sou lavoura de Deus. Sou edifício de Deus. Coloco-me sob sua mão para ser moldado à semelhança divina, de modo a poder ser um coobreiro de Deus na formação do espírito e do caráter de meus filhos, para que lhes seja mais fácil andar no caminho do Senhor. Pais e mães, quando puderdes dominar a vós mesmos, alcançareis grandes vitórias no controle de vossos filhos.
Os frutos do domínio próprio. Pais, cada vez que perdeis o domínio próprio e falais e agis impacientemente, pecais contra Deus. O anjo relator escreve toda a palavra impaciente e descuidada pronunciada diante deles, negligentemente ou por brincadeira, a toda palavra que não é pura e elevada. Ele marca uma nódoa contra o vosso caráter cristão. Falai bondosamente aos vossos filhos. Lembrai-vos de quão sensíveis sois e quão pouco podeis suportar ser censurados, e não ponhais sobre eles aquilo que não podeis tolerar, pois eles são mais fracos do que vós e não poderão suportar tanto assim. Os frutos do domínio próprio, gentileza e capricho de vossa parte serão centuplicados. Vossas palavras sejam sempre agradáveis e alegres, como raios de sol em vossa família. Se os pais desejam que os filhos sejam corretos e procedam corretamente, eles mesmos devem ser corretos, tanto na teoria como na prática. Crianças influenciadas pelos professos cristãos. Há filhos de observadores do sábado que desde a juventude têm sido ensinados a observar o sábado. Alguns deles são filhos muito bons, fiéis ao dever no que concerne às questões temporais, mas não sentem uma profunda convicção do pecado, nem a necessidade de se arrependerem dele. Estes estão em condição perigosa, estão observando o comportamento e os esforços de professos cristãos. Vêem alguns que fazem elevada profissão, mas que não são cristãos conscienciosos, e comparam seus próprios pontos de vista e ações com essas pedras de tropeço, e como não há pecados salientes em sua vida, gabam-se de estarem quase corretos. O fato de que o ensino das Escrituras não tem maior efeito sobre a juventude é devido a que tantos pais e mestres professem crer na palavra de Deus, enquanto sua vida nega o poder dela. Às vezes, os jovens são levados a sentir o poder da palavra, veem a preciosidade do amor de Cristo, veem a beleza de seu caráter, as possibilidades de uma vida dada a seu serviço. Mas, em contraste, veem eles a vida dos que professam reverenciar os preceitos de Deus. Os pais devem dizer não à tentação. Mães, não seguindo as práticas do mundo, podeis apresentar aos vossos filhos um exemplo de fidelidade a Deus, ensinando-lhes assim a dizer não. Ensinai aos vossos filhos a significação do preceito: se os pecadores te quiserem tentar, não consintas. Provérbios capítulo 1, verso 10. Mas se quiserdes que vossos filhos sejam capazes de dizer não à tentação, vós mesmas deveis ser capazes de fazê-lo. É tão necessário ao homem dizer não como a criança. Exemplos de gentileza. Pais, sede bondosos e amáveis para com vossos filhos, e eles aprenderão a ser gentis. Demonstremos em nosso lar que somos cristãos. Considero sem valor a profissão que não é exemplificada no lar, em bondade, tolerância e amor. Cuidar tanto do tom da voz como das palavras. Não permitais que escape de vossos lábios nenhuma palavra de mau humor, aspereza ou ira. A graça de Cristo espera vosso pedido. Seu Espírito dominar-vos-á o coração e a consciência, presidindo vossas palavras e atos. Nunca percais o respeito de vós mesmos devido a palavras precipitadas e impensadas. Cuidai de que vossas palavras sejam puras e santa a vossa conversa. Dai a vossos filhos um exemplo do que desejais que eles sejam. Haja paz, palavras agradáveis e semblantes alegres. De modo algum, os pais podem, com segurança, ser despóticos. Não devem demonstrar um espírito imperioso, crítico e de censura. As palavras que falam, o tom em que as pronunciam são para os filhos lições ou para o bem ou para o mal. Pais e mães, se de vossos lábios saírem palavras mal-humoradas, estareis ensinando vossos filhos a falarem da mesma maneira, e a influência purificadora do Espírito Santo se torna sem efeito. A continuação paciente em fazer o bem é essencial se quiserdes cumprir vosso dever para com vossos filhos. Agentes de Deus para moldar o caráter. O intelecto de vossos filhos está sendo formado, os afetos e o caráter estão sendo moldados,
Mas segundo que norma? Lembrem-se os pais de que são os agentes dessas transações. E ainda que estejam dormindo na sepultura, a obra que deixaram atrás de si perdura, e deles testificará, quer seja boa ou má. Cunhando a imagem do divino. Deveis instruir, advertir e aconselhar, lembrando-vos sempre de que vosso olhar, vossas palavras e ações têm uma influência direta sobre o rumo futuro de vossos queridos. Vossa obra não visa uma bela forma sobre a tela, ou burilá-la no mármore, mas imprimir a imagem divina na alma humana.